E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Simões e esse é o Falando a Verdade, um programa que fala de virtudes do caráter na nossa linguagem jovem, na forma que a gente entende. Eu queria apresentar para vocês os nossos dois convidados de hoje, que vieram lá da unidade Buritis, do Colégio Batista. Aqui do meu lado esquerdo, a Esther de Magalhães. E do meu lado direito, o Matheus Sancho. E aí, galera? É isso aí, vocês vieram bem? Tranquilo? Bem. Então tá bom, então tamo junto. E hoje, no Falando a Verdade, nós vamos falar sobre veracidade. Esse é um programa especial, porque é Falando a Verdade. E nós vamos falar de veracidade. Então acho que tem tudo a ver, exatamente por causa do nome. Mas eu queria perguntar pra vocês, falando a verdade, o que vocês entendem sobre veracidade? Vou começar aqui pela Esther, tá, Matheus? Depois, primeiro as damas, tá? Veracidade pra mim não é só você falar a verdade, é você viver na verdade. Ou seja, você tem que ser uma pessoa confiável, você tem que ser uma pessoa transparente. Por exemplo, se os políticos hoje tivessem essa base da verdade, tivessem a veracidade como virtude da vida deles, o nosso país estaria em outra situação, né? Com certeza. E pra você, Matheus? Eu acho que veracidade é a capacidade de você viver como uma pessoa normal, porém com honestidade e não precisando nunca de falar mentira pra alguém pra conseguir se safar de uma situação ou viver uma coisa que não seria a realidade. É verdade, né? E veracidade não é só quando a gente fala a verdade apenas, mas veracidade é quando a gente merece confiança por relatar algum fato, alguma situação com precisão, ou seja, aquilo que realmente aconteceu, a verdade sobre a situação. E muitas vezes, gente, a gente sabe que quando a gente recebe alguma notícia, ela não chega da forma que a gente gostaria que chegasse. Não é não, Matheus? Verdade. Muitas vezes até acontecem essas coisas que chamam hoje de fake news, até nas relações normais, tipo uma pessoa fala que tá saindo de casa quando ela ainda nem trocou de roupa ou coisa assim. Olha que interessante. Então nós podemos dizer que a fake news não é só uma questão da mídia. Sim, é uma questão até do caráter brasileiro. Porque hoje a gente vê, por exemplo, o jeitinho brasileiro, que o Brasil é conhecido internacionalmente por isso. O pessoal, assim, eu tenho um jeito certo de fazer. A pessoa prefere mentir, a pessoa prefere não falar a verdade, prefere corromper o caráter dela a falar a verdade, a fazer o que é certo. É verdade. Fake news, a gente sabe que é uma notícia falsa, é algo que não aconteceu, é alguma coisa falsa. E tudo que não é verdadeiro é falso. Justo, né? Então, logicamente, a fake news ela é contra a veracidade. Sim. Sim? E o que a gente poderia fazer, por exemplo, para combater a fake news que, infelizmente, toma conta do nosso país a todo tempo? Eu acho que a fake news ela vem de uma falha no caráter. É uma pessoa que é criada no meio de não dizer a verdade ou que se desenvolveu dessa forma a partir do tempo, tem tendência a gerar as fake news. É verdade, quando você fala a questão da falha do caráter, eu também concordo. Até porque acho que as pessoas que compartilham fake news, elas são tão erradas quanto as que produzem. Você não concorda com isso, Esther? Com certeza, porque quando você compartilha, no momento que você compartilhou uma notícia falsa que você sabe que é falsa, você está sendo conivente com essa inverdade. Eu acho que se você não sabe ou você tem alguma dúvida, é melhor nem compartilhar. Com certeza, e a gente tem muitos meios de comunicações que são confiáveis, que a gente pode conferir as notícias para ver se isso está certo, né? E é o que vocês falaram, acho que fake news não nasce na mídia, né? Nasce quando seu pai fala assim, não, fala para quem ligou aí que eu não tô aqui, que eu saí. Sim. Né? Quando a mãe vira pro filho e fala, olha, se alguém ligar, diz que eu não tô, né? Então são fake news da vida inteira. Igual vocês falaram aí, não lembro, acho que foi você que falou, tô no carro, mas aí a pessoa liga e fala que tô chegando, eu nem saí de casa. Então, olha pra você ver, a mentira ela tá enraizada na nossa vida, no nosso caráter. Como é que a gente pode fazer para combater a mentira no dia a dia? No dia a dia, eu acho que uma forma de você combater a mentira é tentando, você tá numa situação em que você vê que a pessoa tá falando mentira. Você chega na pessoa, conversa, fala pra ela que provavelmente ela já sabe que é mentira, pra ela expor a verdade pros outros, ou então você mesmo vai ter que fazer uma confissão de que não é verdade. Sim, você também pode começar por você mesmo. Você começar falando a verdade, você se demonstrar uma pessoa que tenha como base a verdade, uma pessoa mais honesta. Então, acho que isso também, o seu exemplo vai influenciar as outras pessoas. Exatamente. Então, nós caímos de novo no exemplo, né? Porque nem sempre é necessário a gente usar a palavra para poder falar da questão da veracidade. Como a gente faz quando a gente tem um amigo, aquele amigo que
que você sabe que ele tá com caô pra cima de você, pra você que não entende o que é caô, vou colocar aqui explicado o que é caô, tá? E aí a pessoa fica naquela, sabe? De mentir, de não falar a verdade. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, primeiro a gente começa falando a verdade com ela. Ou então, se você tiver intimidade com a pessoa, você conversa com ela, olha, você tá mentindo, não é bem assim. Primeiro você elogia os pontos fortes dela, aí você fala com ela, tem toda uma técnica pra falar com a pessoa que mentir não é o ideal em nenhuma situação, porque uma amizade, pra ela ser verdadeira, você precisa ser quem verdadeiramente você é e a pessoa também. Então, se não tem essa questão da veracidade na amizade, eu acho que nem é amizade, né? Na verdade, né? Eu acho que quando tem uma relação de amizade com alguém que tá mentindo, já gera um choque na pessoa que tá sendo verdadeira com a outra. Porque você tá lá, tipo, se entregando de verdade pra pessoa, mesmo que como amigo. Aí você vê que a pessoa tá mentindo com você e você fica assim, meio abatido até se afasta dela. Como a gente poderia fazer, por exemplo, para encarar os fatos e transmitir esses fatos de uma forma correta? Para que as pessoas olhassem para nós e tivessem confiança em nós, nos fatos que a gente está transmitindo. Para você ter credibilidade, é uma questão que você tem que ser um exemplo. Por exemplo, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que tem bons relacionamentos. Então isso já vai te dar credibilidade. Você falar na hora certa é muito importante. Você saber, você tem esse conhecimento da verdade, da mentira, do que tá certo, do que tá errado. Então isso já te ajuda muito em ter relacionamentos verdadeiros. E como a gente pode fazer para usar a verdade na sala de aula, Matheus? Eu acho bem fácil. Tipo assim, vamos supor que você não fez por acaso. Por alguma razão você não teve ou tempo ou realmente faltou de responsabilidade. Você tem que realmente falar com o professor assumir que você não fez por acaso e não tentar pegar o caderno do seu amigo e mostrar pra ele. Uma coisa assim. Pra gente caminhar pro final, eu gostaria que a gente pensasse aqui juntos uma solução para todo mundo que tá ouvindo aqui o Falando a Verdade. Como fazer com que as pessoas tenham mais confiança umas nas outras? Acho que isso vem muito de você começar, que nem a Esther disse, do exemplo. Quando você começa com um exemplo de verdade, acho que você acaba se abrindo um pouco, dependendo da intimidade, com a pessoa. Você mostra seus pontos até fracos, né? E aí, com isso, você vai criando uma credibilidade e aí uma amizade e laços fortes dentro da verdade com a pessoa. É exatamente isso que o Matheus falou, porque para você ter uma amizade, para você também saber ter uma vida baseada na verdade, a gente precisa conhecer o que a gente está falando, a gente precisa conhecer o que a gente acredita, o que a gente pensa. Então esse é para mim o principal ponto, você precisa conhecer o que você vai acreditar, o que você vai fazer da sua base uma verdade. Eu vou fazer, sei lá, a minha religião vai ser a minha verdade. Então estude, conheça a sua verdade e siga ela direitinho. É isso aí, seja verdadeiro, não seja fake. Né? Não seja fake. Não seja fake. Tem muita gente fake, mas na verdade a gente precisa ser verdadeiro, né? Na verdade, verdadeiro. Mas tudo bem. É o Falando a Verdade, gente. É muita verdade hoje. Eu conversei aqui hoje com os meus queridos Matheus e Esther. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigado pela presença, né? Reencontrar a Esther depois de muito tempo, né, Esther? Conhecer o Matheus também. Muito obrigado pela presença de vocês. Falando a Verdade falou hoje sobre veracidade. E se você conhece alguém que precisa ouvir um pouco do que a gente falou aqui, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Não esquece de dar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, colocar aí nos comentários os temas que você gostaria que a gente falasse. Porque falando a verdade, sempre tem como a gente agir com veracidade.